Projeto Bairro Limpo. Cidadania e meio ambiente, compromisso com a nossa cidade. Está no ar a voz do projeto. Alô, Davi BSP 9K, seja bem-vindo, um grande abraço. Você que está me acompanhando pelas redes sociais, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Você que me acompanha também pela rádio Informativo Web Brasil, em casa, no carro, no trabalho, um grande abraço. Obrigado, Davi, obrigado pelos corações, obrigado pela participação, muito obrigado pelo carinho, um grande abraço. Continue com a gente aqui no nosso programa Voz do Projeto, que só está começando nesta quarta-feira, dia 15 de abril de 2026, aqui em Manaus. Nós estamos com alerta de chuva laranja, né? Alô, povo que mora aí nos beiradões da cidade, você que mora dentro dos igarapés, dentro dos hip-raps, nos morros da cidade, muito cuidado, estamos com alerta laranja de chuva aqui na cidade de Manaus, né? Sempre agradecendo a você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo meu canal no YouTube, o Caboclo do Alagado, muito obrigado, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Você que me acompanha também pelo Kawaii, pelo TikTok, muito obrigado. Alô, Francineide Taveira, um grande abraço, Sueli Taveira, os Taveira estão por aqui comigo. Bruno Monteiro, muito obrigado. Emer Luciano Andrade, seja bem-vindo. Alô, Rossi Taveira. Quem está por aqui com a gente também é a Karen. Obrigado, Karen. Obrigado, Vilma Fadel. Obrigado, Jorge Luiz Debo. Obrigado, Givaldo de Gilar. Obrigado, Wanderson Tosta. Obrigado, Neuza Machado. Obrigado também para Maria Rodrigues. Obrigado, Angel. Um grande abraço para todos vocês aqui pelo TikTok. O pessoal do TikTok são muito ativos, né? O pessoal do TikTok são ativos, né? Eles todo dia estão por aqui comigo. Muito obrigado. São exatamente 17h04 aqui na grande capital cabocla. E a voz do projeto é um informativo do projeto Bairro Limpo. São exatamente 17h05 aqui na grande capital cabocla, né? O pessoal me pergunta por que o programa A Voz do Projeto, que é esse meu programa, que é de segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas, por que é um informativo do projeto Bairro Limpo, né, gente? Eu vou explicar agora para você que não sabe, né? Eu fundei um projeto aqui no bairro que eu moro, bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus, no dia 16 de maio de 1917, porque o nosso bairro estava abandonado. Todo tipo de problema de infraestrutura, todo tipo de problema social tinha aqui no bairro, né? E aí procurei os representantes do bairro para dar umas ideias, né? Para a gente trabalhar até juntos para solucionar esses problemas, que eu encontrei só 15, só assim numa pincelada que eu dei quando eu caí em campo aqui no bairro, né? 15 problemas. Eu digo, vou procurar o presidente do bairro, porque ruas esburacadas, lixeiras viciadas, porte sem iluminação pública, galeras, tráfico de droga, assaltos à mão armada, falta de escolas, falta de unidade básica de saúde, falta de professores, evasão escolar, falta de remédio, tava farto, o bairro estava farto, né, de assistência
por parte do governo. Procurei os representantes, se esconderam, não quiseram me atender. E aí eu fundei, obrigado, Arlindo Alquer, seja bem-vindo. Oi para você também, oh meu Deus, muito obrigado. Ei, me diz quanto que é 12 mais 5, agora tu me pegou, olha, eu não sei não, vê aí quanto é que é. E aí o que aconteceu? Eu procurei os representantes daqui do bairro, né? E não apareceu nenhum, todos se esconderam, estavam doentes. Então resolvi fundar um projeto, né? Um projeto social, cultural, ambiental, para eu e alguns amigos cuidarmos do nosso bairro. Aí convidei meia dúzia de amigos, colocamos o projeto Bairro Limpo em prática, que eu já tinha elaborado esse projeto há muito tempo atrás, só que eu ainda não tinha colocado esse projeto em prática, né? E aí vamos, já que o bairro está abandonado, vamos fazer aqui uma acareação do bairro, vamos redigir os ofícios e vamos entregar nas secretarias competentes, né? E foi que eu fiz, redigir os ofícios, né? Sou datilógrafo profissional, redigi os ofícios, levei nas secretarias da prefeitura e aí fomos atendidos, né? Graças a Deus, nossos ofícios foram bem recebidos, fomos atendidos e aí o bairro começou a alavancar, né? O bairro estava totalmente entregue ao caos, né? Um caos generalizado em 2017 aqui no bairro, e aí o projeto Bairro Limpo alavancou. Aí o que eu fiz? Comecei a divulgar esses trabalhos, né? Fotos, vídeos, protocolos, né? Que eu tenho muitos protocolos da prefeitura aqui. Comecei a divulgar nas redes sociais e o projeto começou a se expandir pela cidade de Manaus quase toda, né? Muitas pessoas se espelharam no projeto Bairro Limpo, né? Graças a Deus, encontraram na dinâmica do projeto, encontraram, né, nessa pedagogia simples, porém eficaz do projeto Bairro Limpo, um modelo a ser seguido, né? E muita gente aí se espelhou aqui no projeto Bairro Limpo. Obrigado, Arlindo Alquer, seja bem-vindo, um grande abraço. Depois a gente fala em matemática, que eu estou falando em outro assunto aqui, Arlindo. E aí, por que o projeto Bairro Limpo, né, que inspira o meu programa, né? Porque muita gente não se atentava. Eu fiz um jornal, inclusive fiz até um jornalzinho mensal, contando tudo que o projeto fez durante o mês. Elaborei o jornal, o nome do jornal era Informativo A Voz do Projeto, né? Informativo A Voz do Projeto, que falava sobre os feitos do projeto Bairro Limpo dentro da comunidade. E aí eu pegava esse jornalzinho e lia aqui, pegava o meu celularzinho velho que eu tinha, inclusive tem postagem minha no como é aquele aplicativo verdinho lá, Spotify, tem programa no Spotify, eu gravando nesse celularzinho velho, o primeiro exemplar da Voz do Projeto. Por que eu comecei a fazer o programa falado em áudio? Porque muita gente não abria o jornalzinho, que eu colocava o jornalzinho em PDF. E aí eu espalhava pelo Facebook e as pessoas não abriam, porque quando uma pessoa abre, aparece para mim a pessoa que abriu, né? E então muita gente não abria o jornalzinho, aí aqui, como é uma área muito carente, tem muita área de invasão, né? Muitas pessoas trabalham, não tem tempo de estar lendo. Aí eu imaginei, eu acho que o pessoal, eles não gostam de ler. Então agora eu vou ler o jornalzinho todinho, vou mandar em áudio. Foi isso que eu comecei a fazer, né? Olha só o meu trabalho, eu caía em campo, tirava foto, fazia vídeos, elaborava o jornal, eu redigia os ofícios, eu levava os ofícios na prefeitura, acompanhava os trabalhos da prefeitura, ou seja, um trabalho pesado, mano.
E agora ainda tinha que ler o jornalzinho para mandar em áudio, para ver se as pessoas ouviam ou acompanhavam, né? E aí surgiu a oportunidade, né, de eu abrir uma web rádio, né? Em 2017 eu abri uma web rádio. Eu já tinha trabalhado em rádio anteriormente, né? Em 1995, mas eu não entendia bolufas de como fazer uma web rádio. Abri a web rádio em 2017 e ficou aí porque eu não sabia operar, né? E eu não tinha tempo de configurar a rádio, né? Eu não tinha tempo. Porém, quando eu tive tempo, eu configurei em 5 minutos. Não que seja fácil, é muito difícil configurar um web rádio. Mas eu estava com a cabeça assim, aliviada, com a cabeça, como eu posso dizer, a cabeça livre, leve e solta, né? E aí eu digo, eu vou configurar aqui a rádio, blá, 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 blá. Em 5 minutos eu configurei a rádio, botei a rádio no ar e comecei a fazer programa nessa rádiozinha, né? Como experiência, uma vez ou outra. Inclusive eu tinha até esquecido que eu tinha feito uma web rádio e deixei ela aí, né? Até que no belo dia apareceu, né? Web rádio assim. Aí eu lembrei, rapaz, eu tenho uma web rádio. Aí eu fui ver, tava lá e eu... Quer saber de uma coisa? Eu vou começar a fazer essa web rádio aqui. Aí comecei, né? Aí eu digo, vou botar o nome do programa, já que o jornalzinho se chama Informativo, a Voz do Projeto, que trata dos assuntos do projeto Bairro Limpo. Então vai ser o programa Voz do Projeto, que é um informativo do projeto Bairro Limpo. Aí foi assim que nasceu o nome do meu programa. Porém, eu me inspirei, né, nesse programa, a Voz do Projeto, porque na comunidade em que eu fui coordenador, em 1992, lá no Riacho Doce, a paróquia tinha um jornal, a nossa paróquia tinha um jornal que se chamava Informativo A Voz de São Bento. Alô, Padre Pedro, um grande abraço para o nosso pároco, Padre Pedro. Gente boa demais o Padre Pedro, olha, gente boa demais. Padre Pedro tinha 19 igrejas, 19 igrejas. Não era fácil não, Padre Pedro se rebolava de tudo quanto era jeito para celebrar missa, para celebrar batizado, era 19 igrejas Padre Pedro tinha, né? Aí tinha a nossa que era mais nova, né? Mais nova a comunidade era a nossa. E aí eu e Dona Marli, nós éramos os coordenadores, né? E aí lá a gente ia para a reunião da paróquia com as outras co-irmãs, comunidades, né, de igreja, as outras 18, com a gente era 19, e lá o Padre Pedro passava para a gente o jornalzinho A Voz de São Bento, né? E aí o que eu fiz? Já que tem a paróquia de São Bento e o jornal A Voz de São Bento, aqui a nossa igreja também vai ter um jornal, que eu vou fazer o nosso jornal. Aí eu coloquei, né, o nome do nosso jornalzinho, que eu publicava, né? Era o nome do nosso jornalzinho. Em 1992, alô, Dona Marli, a Dona Marli ainda se lembra do nosso jornalzinho. Era só uma folha, né? Aí eu coloquei Informativo A Voz de Santa Rita, que era o nome da nossa igrejinha. E ali eu colocava os dias da semana em que tinha reunião de catequese, reunião de crisma, reunião do batismo, reunião do grupo de oração, que eu fundei o grupo de oração. Alô, grupo de oração da igreja de Santa Rita. Não esqueça que o fundador fui eu, hein? Vou tirar um dia para eu ir aí com vocês, que eu quero orar com vocês aí. Quero orar com vocês aí no grupo de oração que eu fundei aí, tá bom? O grupo de oração tá pegando fogo no Santo Espírito do Senhor, né? Graças a Deus. E aí, nós tínhamos também o grupo do terço, que era na quinta, né? O grupo de evangelizadores. Era tudo organizadinho, e eu coloquei no informativo A Voz de Santa Rita, tudo legal. No final eu preenchi, eu colocava também o último evangelho do domingo, né? Último domingo do mês, eu pegava aquele evangelho do último domingo e colocava ali, né?
Aí a pessoa, quando chegava no último domingo, ia ler, né? Aí batia com aquele evangelho que eu colocava ali no nosso informativo A Voz de Santa Rita, né? Eu tinha minha maquinazinha de datilografia que eu tinha comprado quando eu entrei 16 anos. Eu fiz estágio, eu tinha 16 anos, né? E no meu primeiro salário, um salário mínimo, eu comprei essa máquina de datilografia. Ipanema Remington, nome da minha máquina de datilografia que eu comprei lá na loja TV Lá. TV Lá. Aí foi eu e o papai, que eu ainda era de menor, 16 anos, aí comprei com o meu primeiro salário, né, de estágio. Eu comprei uma máquina de datilografia Remington Ipanema. Ela tinha até uma capa assim por cima, dura, né? Aí travava. Aí para destravar você apertava os dois pinos, ela abria. Linda minha máquina, né? Roubaram ela no ano de 1994. A minha máquina sumiu lá de casa, né? Cheguei em casa, que eu procurei, alguém entrou lá e levou minha máquina em 1994. Eu comprei essa máquina no ano de 1986. 1986, tinha 16 anos. Quando foi em 1994, eu saí para trabalhar. Quando eu voltei, a máquina não estava mais. É isso aí, pessoal. Então é por isso que o meu programa Voz do Projeto aqui na Rádio Informativo Web Brasil é um informativo do projeto Bairro Limpo. Quero aproveitar a oportunidade para mandar um grande abraço para todos os moradores lá do bairro do Riacho Doce e também para todo o povo querido católico que participa ali da nossa comunidade de Santa Rita de Cássia. Alô, Dona Marli, alô, Dona Raimunda, alô, quem mais está por lá? A gente tinha muita gente que fazia parte da nossa equipe, seu Eliel, Dona Raimunda, Dona Ana, Dona Marli, Dona Amenaíde é de outro bairro. Aí tinha a Dona Valdomira, que já faleceu, né? Tinha a Dona Laíse, que ainda está viva. Tinha, quem mais? Muita gente boa. Nós tínhamos 11 evangelizadores no bairro. 11, né? 11. Glória a Deus! Você com 11 evangelizadores no bairro, este bairro será um bairro abençoado, porque são pessoas de oração, pessoas que louvam o nome glorioso e altíssimo do nosso Deus, do Senhor Espírito Santo e de Jesus Cristo, o Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei o meu Senhor. Pessoas de oração, pessoas de vida e de vivência comunitária, chame os evangelizadores da Arquidiocese de Manaus. Alô, evangelizadores do movimento Kairos, um grande abraço, né? São nossos irmãos e irmãs evangelizadores de Manaus, que vem fazendo um grande trabalho de evangelização em toda a cidade de Manaus, né? A Kátia, alô Kátia, grande evangelizadora, pregadora aqui da cidade de Manaus, elas, irmãs dela, né? A Mara também, que é irmã da Kátia, e todo aquele povo querido do movimento Kairos de evangelização da Arquidiocese de Manaus, a qual eu faço parte, né? Eu me coloco logo no bolo, né? Eu também faço parte do bolo, eu também sou evangelizador, eu também sou pregador, eu também estou no meio, né? E aí, gente, grande abraço lá para nossa querida comunidade de Santa Rita de Cássia. Comunidade abençoada por Deus, sim senhor. Um grande abraço para o pároco, né? Agora nós temos um novo pároco, né? Lá na comunidade. É o Robert, né? Robert o nome dele? Que eu estive com ele esse mês lá, tirando foto, né? Padre Robert, ele já deu a entender que ele é um homem especialista, né? Aberto à comunidade, aberto ao diálogo,
um padre que sabe acolher os fiéis, inclusive a igreja está lotando, né? A igreja de Santa Rita está lotando, já recebi foto aqui que o pessoal não tem mais lugar para sentar lá na igreja de Santa Rita. Aí o que o padre está fazendo lá? Ele está aumentando a igreja para trás, porque atrás tem a sacristia lá, né? Tem uma cozinha lá atrás, e o padre aumentou mais a igreja para trás, para acolher mais as pessoas que estão ficando de pé, estão ficando lá fora da igreja, né? Porque a comunidade está aumentando, as pessoas estão vendo, né? Que Deus existe, que Deus vive, que Deus nos ama, que Deus tem mais vontade em perdoar os nossos pecados do que nós pedir perdão. As pessoas estão sentindo que é dentro da nossa igreja católica, dentro dessa comunhão, dessa doutrina apostólica que vem do próprio Senhor Jesus, que nós podemos sim ser restaurados das nossas mazelas, das nossas doenças, dos nossos pecados, das nossas fragilidades humanas, né? E o padre Robert, né, está lá justamente para fazer isso, para acolher as pessoas, não importando a situação, mas acolher para passar nessas pessoas o bálsamo do amor, o bálsamo da acolhida, o bálsamo do perdão do próprio Jesus, que foi crucificado pelas nossas transgressões, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Eu gosto de salientar essa parte, né, dos nossos pecados, porque eu conheci, gente, eu sou evangelizador desde jovenzinho, desde criancinha, né, porque eu comecei na igreja católica, fui batizado quando eu tinha 10 meses de vida, 10 meses de vida eu fui batizado. E com 10 anos eu fiz catequese na igreja, e na catequese eu fui encharcado pela presença amorosa de Jesus. Eu estou com Jesus e Jesus está comigo. Diga isso você também. Eu estou com Jesus e Jesus está comigo. E ele prova isso porque ele é nosso amigo, ele nos ama, né? A fragilidade humana, vou falar um pouco sobre a fragilidade humana, né? Por ter essa percepção da fragilidade humana desde criança, uma criança que nem eu, com 10 anos de idade, que vai para a catequese, ela automaticamente ela absorve muito conhecimento catequético, porque você recebe ensinamentos da própria Bíblia, que é a palavra viva de Deus no meio do povo. É a Bíblia. É da Bíblia que nós retemos os nossos conhecimentos. E eu me deixei encharcar pela palavra de Deus, pela Bíblia, pelos ensinamentos do meu catequista, que hoje é padre. Rapaz, não é brincadeira não, Deus é maravilhoso, né? Meu catequista, excelente, né? Hoje ele é padre, né? Eu tinha 10 anos quando eu fiz a catequese, ele já era seminarista, hoje ele já é padre, né? E aí eu me deixei encharcar pela dinâmica, pela pedagogia que aquele catequista colocou para nós. Cânticos inspirados, cânticos maravilhosos de Santa Maria, de Jesus, do Espírito Santo, de Deus, músicas de louvor, músicas de família, inclusive muita música de Padre Zezinho, que enchia nosso coração. E eu levei tudo isso que eu recebia, eu levava diariamente aonde eu estivesse, em casa, na comunidade, jogando bola, brincando, na escola. Eu levava todos esses ensinamentos vivos dentro de mim, né? E aí eu percebi a fragilidade dos meus outros amigos que não estavam tendo aquela oportunidade da grande comunhão com o Papai do Céu, com Jesus e com o Espírito Santo, como eu estava tendo. Eu enxergava tudo isso, né? E essas fragilidades tocavam o meu coração, né? Essas fragilidades, elas vão crescendo porque você não tem comunhão com Deus. E quando
as fragilidades humanas crescem, né, que nós chamamos de pecado, a gente fica alienado muitas vezes, correndo para um lado e para o outro, sem saber o que fazer da vida. E é aí que o próprio Deus nos pega muitas vezes pela gola da camisa: vem comigo, eu te levo para o caminho certo. E nos leva, né, para o seio da sua igreja, onde nós vamos receber esse bálsamo da acolhida, o bálsamo do perdão, o bálsamo do amor, o bálsamo da restauração da nossa vida desgastada pelo nosso próprio erro, pelo nosso próprio pecado, né? E aí o próprio Jesus entra em cena e diz: eis que estou aqui, eu vos chamo pelo nome, tu és meu. E muitas vezes as pessoas, por causa das fragilidades humanas, que são os próprios pecados, têm medo de ir para a igreja. E eu digo para você, meu irmão, eu digo para você, minha irmã, não tenha medo de ir para a igreja. Vá para a igreja, porque é o único lugar que um pecador pode estar. Ah, mas eu sou pecador, pois é dentro da igreja. Ah, mas eu já errei muito, mas o seu lugar é dentro da igreja. Eu acho que eu não tenho mais salvação, o seu lugar é dentro da igreja, porque quem vai lhe salvar não é eu, não é a dona Marli, não é o coordenador, não é a coordenadora, não é o catequista, é o próprio Senhor Jesus na pessoa do Padre. O Padre vai representar Jesus e vai lhe acolher, porque ele está preparado, ele está representando Jesus para dizer: venha, seja bem-vindo, participe dessa nova vida que Cristo Jesus vai lhe dar. É isso. As pessoas têm medo de ir para a igreja, né? É certo, uma vez eu cheguei na igreja, vou contar um dos causos que eu já vi na igreja, né? Cheguei na igreja com uma colega minha, tinha levado ela lá numa igreja, e aí chegou lá, nós fomos numa sala que ia ter uma reunião. Só que para ir passar para aquela sala, a gente tinha que passar por uma recepção, né? Não era nem recepção, era uma decepção. Tinha que passar pela decepção. Aí eu digo: vamos ali na recepção falar com a moça, né? Vamos lá falar com a moça lá para ela nos dirigir para a sala, né? Olá, moça, a paz de Jesus, boa tarde. O que é que vocês querem aqui, hein? Eu digo: pelo amor de Deus, isso aí, será que eu estou na igreja? Ou seja, gente, não vou me prolongar muito nesse assunto da decepção, né? O que eu quero dizer com isso? Isso eu passei em verdade, né? Em verdade. Convidei essa minha colega para a gente ir numa reunião, chegou lá, a gente tinha que passar pela recepção da igreja, né? E a moça nos atendeu assim: o que vocês querem aqui? Ou seja, uma pessoa amargurada, né? Uma pessoa sem Jesus no coração, porque ali, naquela recepção, principalmente recepção de igreja, a pessoa tem que estar preparada, né, psicologicamente, espiritualmente, para receber a pessoa que muitas vezes chega ali num estado de vulnerabilidade pessoal muito grande, né, num estado em que a pessoa às vezes precisa até de uma palavra de conforto, uma palavra de acolhida. Aí você chega numa recepção de igreja: o que é que vocês querem aqui, hein? Gente, uma pessoa que está com problema de vida, né, de todas as ordens sociais, financeiras e espirituais, ela nunca mais vai voltar naquela igreja, naquele local, né? A moça que estava comigo, ela disse: vamos embora. Aí eu concordei com ela, eu digo: vamos sair, né? Aí nós nem fomos lá para onde nós íamos, né? Eu digo: vamos sair, porque a gente ser recepcionado desse jeito dentro de uma igreja é uma falta grave, né? E nós saímos, aí eu fui fazendo até uma anedota com ela. Eu digo: fulana,
Imagine essa moça aí numa igreja. Imagine se ela tivesse numa recepção, né? De um outro lugar, como ela não seria, né? Então aquela moça estava precisando, né, ser evangelizada, ela estava precisando ser acolhida, né? E aí, gente, muitas das vezes, muita gente se mata, muita gente se joga de ponte, muita gente se joga embaixo de carro, muita gente toma venenos, muita gente se enforca, muita gente tira a própria vida por causa que não encontrou uma palavra. Venha. Ô minha irmã, seja bem-vinda. Sabe, Jesus te ama. Ô minha irmã, eu estava ali esperando. Deus me disse que você viria. Olha, Deus tem um grande amor por ti, vem. Aí você chega na recepção da igreja, é uma decepção, né? O que é que vocês querem aqui? Misericórdia. Gente, é desse jeito, né? A pessoa que está em estado de vulnerabilidade pessoal, ou seja, uma pessoa que está triste, acabrunhada, sem trabalho, muitas vezes devendo água, luz, telefone, aluguel de casa, cheios de filhos, sem comida em casa, essa pessoa precisa pelo menos de um olhar carinhoso. Essa pessoa precisa pelo menos ser recebida com um bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Seja bem-vinda. E aí, dependendo do desenrolar da conversa, né, a gente entregar essa pessoa na mão de Jesus, que é o único e verdadeiro restaurador da vida, da consciência, da espiritualidade e da saúde de qualquer pessoa. Porque o nosso Deus, ele é poderoso. Jesus, ele ressuscita mortos. Jesus cura todo tipo de doença. O nosso Deus é maravilhoso. Jesus ressuscita mortos, gente. E aí nós precisamos entregar nas mãos de Jesus as pessoas que estão como nós também, necessitados dessa acolhida divina, desta acolhida amorosa que o único que pode dar é o próprio Jesus. Mas ele precisa do homem, Jesus precisa do homem e da mulher para acolher essas pessoas e encaminhá-lo até ele. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vinda, minha irmã. Jesus te ama. Você está no lugar certo. Entendeu? E aí nós vamos sentir que, sendo bem acolhidos, a nossa vulnerabilidade humana, ou seja, os nossos erros, os nossos pecados, os nossos fardos pesados, são aliviados naquelas palavras de acolhida. Mas quando a gente não encontra essa acolhida, os nossos fardos ficam mais pesados, e aí acontece vários tipos de tragédias, né, que poderiam ter sido evitadas. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. Vamos à casa do Senhor. São exatamente 17h35 aqui na grande capital cabocla. Deus, nosso Pai amado, Criador do céu e da terra, Ele tem mais vontade em perdoar os nossos pecados do que nós em pedir perdão.
E hoje é quarta-feira, dia 15 de abril de 2026. Já se passaram 105 dias do ano, faltam 260 dias para acabar o ano. E a nossa querida lua de hoje é a lua minguante 4% visível. Alô, Alex Taveira, seja bem-vindo. Moraes Caldig, obrigado, Moraes, um grande abraço, seja bem-vindo. Moraes, cão de guerra, né? Moraes, cão de guerra, seja bem-vindo. O Moraes, o cão de guerra, né, Moraes? Seja bem-vindo, Moraes. Quem tá por aqui também é Helena Taveira, um grande abraço, Niapes e Cariri Mirim. Ontem eu estive falando aqui com meu primo, né? Lá de Pernambuco. Adão Taveira Mostradinho, um grande abraço lá pro Adão. Obrigado, Helena Taveira, um grande abraço. Socorro, Taveira, muito obrigado. Leonardo Nazuca, muito obrigado. Jorge Ferreira Lira, Peterson Weber Taveira, Taveira, seja bem-vindo. Taveira tá por aqui com a gente, né? Pense numa família grande, a família Taveira, né? Lã, obrigado, Lã. Escorte Kiss, obrigado, Escorte Kiss. Guma também por aqui, um grande abraço. Glória Maria, seja bem-vinda. Muita gente por aqui comigo. Alô, Sueli Taveira, aquele abraço. Francineide Taveira, Emer, Luciano Andrade, muito obrigado. William Silva, Rossi Taveira. Quem mais está por aqui com a gente? A Maria, alô Maria, seja bem-vinda, Maria, um grande abraço, né? Obrigado, gente, vocês estão me acompanhando pelas redes sociais, Kawaii, TikTok, YouTube, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao nosso programa de hoje. E você está ligadinha no programa A Voz do Projeto, comigo mesmo, Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. O Arlindo está falando por aqui, o que é o Arlindo? Alô, Arlindo! Vou dar uma lida aqui no que o Arlindo está falando. O Arlindo falou aqui um monte de coisa aqui no YouTube, né? Oh, meu Deus, oi, ei, me diz quanto é 12 mais 55. Esse Arlindo, 67, disse ele. Ainda ri aqui, olha, gostei da sua live, obrigado, Arlindo. Aí ele tá tirando brincadeira aqui comigo. Alô, @Mundo da Belzinha, seja bem-vindo, Mundo da Belzinha, um grande abraço, oi pra você também. O que você tá falando? Ele tá perguntando o que você tá falando, que ele não entendeu foi nada. Por que você odiou ele? Não sei nem o que ele tá dizendo também aqui. Ele só quer fazer uma live. Ele só quer fazer uma live. Você disse odiar. Esse pessoal. Aí eu me defendi ele. Alô, Arlindo. Esse Arlindo. O que vocês estão falando aí, Arlindo? Esse pessoal. São exatamente 17 horas e 40 minutos aqui na grande capital cabocla. Vamos agora para a frase de hoje. Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Frase, né, do queridíssimo, ilustríssimo Leonardo da Vinci, né? Hoje é aniversário de Leonardo da Vinci, né? Ele grande pintor, né? Leonardo da Vinci, um dos maiores pintores, né? Entre outros, né? Pinturas excelentes. Hoje é dia da arte. Não é à toa que é Leonardo da Vinci, é dia da arte, né? Hoje também é dia do biomédico analista clínico. Hoje é dia da borracha.
Hoje é dia da borracha. Hoje também é dia do ciclista, hoje é dia da conservação do solo, hoje é dia do desarmamento infantil, hoje é dia de São César de Bus, padroeiro dos catequistas modernos, né? Grande abraço, né, aos queridos catequistas de toda a cidade de Manaus, do Amazonas, do Brasil e do mundo, né? Oxalá as pessoas tivessem, todos eles, a oportunidade de ter um catequista, né? O catequista é um instrumento do Senhor Jesus na vida da criança e também do adulto que vai fazer a catequese, né? A bússola que nos leva para o Senhor Jesus é o nosso catequista aqui na terra, tá bom? O catequista é o responsável por nos ensinar os primeiros rudimentos da nossa fé cristã e também as principais verdades da vida e da ação do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, tá bom, gente? Hoje também é dia de Santa Una, padroeira das lavadeiras e dos trabalhadores de lavanderia, né? Hoje também é dia do desenhista, dia do fim da segregação racial no beisebol americano. Hoje é dia de Jack Robinson, hoje é dia da memória das vítimas do naufrágio do Titanic, hoje é dia dos impostos, hoje é dia da língua de sinais americana, hoje é dia do especialista em guerra eletrônica russo, hoje também é dia da libertação africana, hoje é dia da comida chilena, hoje é dia do anime, hoje também é dia da ciência do laboratório biomédico e hoje é dia da banana. Quem não gosta de banana é só quem já morreu, ou quem não tem cabelo na cabeça, ou quem está doente do pé, porque banana é gostosa de qualquer jeito. Banana pura, banana assada, banana cozida, banana misturada com farinha, com farofa, banana com leite, leite integral, leite moça, banana triturada no liquidificador, banana especial, né? Gente, eu creio, né, que não existe uma fruta, banana é uma fruta, né? Até que eu conheço, banana é uma fruta, né? Não existe uma fruta que você plante e ela floresça tão rapidamente e dê cachos, né, e fruto para o homem comer como a banana. Você planta, tá passando um carro barulhento aqui, você planta hoje um pequeno pezinho de muda de bananeira, com 6 meses ela já está crescida e florescendo, né? Muito rápido o ciclo de amadurecimento do fruto da banana, né? E ela dá aquele cacho enorme, né? Eu plantei aqui algumas na área verde, eu plantei 11 bananeiras numa área verde aqui perto de casa, e eu me surpreendi pela rapidez com que elas crescem, né? Mas elas cresceram com um amor todo especial, né? Regada por um amor muito grande, né? Carinho, dedicação, tem que estar sempre limpando, né? Zelando. E aquelas bananeiras cresceram com 6 meses, já estavam dando frutos. E outra coisa, cachos enormes. E hoje essas bananeiras, elas vão dando filho rápido, né? Já para mais de 2.000 cachos de banana, essas bananeiras já deram, que eu plantei aqui na área verde. Toda vez que eu chego lá, já tem um cacho assim amadurecendo, né? Mas pasmem vós, que eu ainda não consegui comer uma banana lá da plantação de bananeiras que eu próprio fiz, né? Apesar de eu ter feito uma plantação de banana, sempre chega alguém lá e leva os cachos e leva, e quando eu chego lá, não comi uma banana dessa plantação de bananeira que eu plantei ali na área verde, né? Às vezes eu chego lá, já tem umas até amadurecendo, né? Logo no início, quando eu plantei, que deram os primeiros cachos, aí eu fui cair no conto de deixar amadurecer, já estavam amareladas, né, bonita. Eu digo, vou deixar ficar mais amarela. O pessoal começou a ver as bananas lá, levaram tudo. Até hoje, né?
eu acho que a mesma pessoa que levou a primeira vez, deve ter se acostumado, sempre ele está passando. Outro dia passou um senhorzinho aqui, já de idade, eu nem conheço, nunca vi ele aqui no bairro. Ele passou com um cacho de banana, não sei se ele veio de lá, mas ele vinha todo apressadinho, passou aqui na frente de casa, eu na janela. E eu digo, olha onde vai ali minha banana ali, ó. E chega ali apressadinho com o cacho de banana vindo de lá, né? Eu digo, deve ser de lá, da minha plantação, né? Então eu plantei, reguei, né? Mas não colhi, né? Aí tem até uma palavra na Bíblia que diz, uns plantam, outros regam, né? E outros colhem, né? Está na Bíblia, né? Eu não fiquei aborrecido, né? De maneira nenhuma, de forma nenhuma, até porque eu sabia que aqui tem muitas pessoas, né? Que precisam, pelo menos, de uma banana para comer, né? E aí, eu disse, se eu não comer, um colega até chegou, tá vendo? Tu vai plantar essas bananeiras aí, mas tu não vai conseguir comer nenhuma, porque o pessoal vão levar. Eu digo sim, mas pelo menos eu vou ter plantado, e alguém que precisar e pegar, que ele seja abençoado, né? E foi dito e feito, né? Toda vez que eu chego lá, não tem banana lá para comer, né? E hoje é dia da banana. Completa mais um ano também no dia de hoje a General Electric, o McDonald's Corporation, o Tribunal do Júri da cidade de São Paulo, completando mais um ano também no dia de hoje, a Escola para Surdos de Hartford. E o anjo do dia é o anjo Hieratel. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto, comigo mesmo é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Prefeitura de Novo Airão, Prefeitura de Novo Aripuanã, no Amazonas. Cuidar da saúde é um compromisso de todos. O Programa Nacional de Controle do Tabagismo, PNCT, desenvolvido no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, reforça o compromisso com a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida da população. A iniciativa tem como objetivo reduzir o número de fumantes e prevenir doenças relacionadas ao uso do tabaco, por meio de ações de orientação, prevenção e tratamento acessível à população. Quem deseja parar de fumar pode procurar qualquer unidade de saúde do município para receber orientações, acompanhamento e acesso ao tratamento adequado, pois terão todo o apoio da Secretaria Municipal de Saúde. Parar de fumar é um passo importante para uma vida mais saudável. O cuidado começa com a decisão e o apoio está disponível para todos. Prefeitura Municipal de Novo Aripuanã, o progresso é o nosso compromisso. Esporte. Hoje, fora de casa, o time do Nacional Futebol Clube enfrenta o Gás de Roraima e pode garantir classificação antecipada à próxima fase da Copa Norte, caso vença. São 10 jogos de invencibilidade e um grande momento vivido pelo Nacional, que lidera o Grupo A. O jogo do Nacional contra o Gás de Roraima hoje, quarta-feira, dia 15/4, será às 19 horas no estádio Canarinho pela 4ª rodada da Copa Norte 2026. Prefeitura de Urucará. Já podemos começar a contagem regressiva. Falta exatamente um mês. Dia 15 a 24 de maio, a festa ao Divino Espírito Santo na querida cidade de Urucará do Futuro. Sem querer ser ansioso, mas já podemos pensar na festa do Divino. A festa do Divino Espírito Santo é uma bênção, né, gente?
A CNBB, Conferência dos Bispos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, abriu na manhã desta quarta-feira, dia 15 de abril, sua 62ª Assembleia Geral em Aparecida, em São Paulo. Reunidos sob o olhar materno de Nossa Senhora, os bispos do Brasil se encontram para refletir os desafios e as oportunidades do tempo presente à luz do Evangelho e das diretrizes gerais da ação evangelizadora. Após a oração das laudes, compuseram a mesa de honra da solenidade de abertura à presidência da CNBB, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente da conferência. Dom João Justino, arcebispo de Goiânia e primeiro vice-presidente. Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife e segundo vice-presidente. Dom Ricardo Oepers, bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília e secretário-geral da CNBB. O núncio apostólico no Brasil, Dom Jean Batista de Quatro, o arcebispo de Arquidiocese de Aparecida, Dom Orlando Brandes, o arcebispo nomeado de Aparecida, Dom Mário Antônio da Silva, o reitor do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Padre Eduardo Catalfo, e o prefeito da cidade de Aparecida, José Luiz Rodrigues. Prefeitura Municipal de Lábrea, nossa cidade, um patrimônio de todos nós. Cada paisagem revela a beleza natural, a força do nosso povo e o compromisso com o desenvolvimento. Seguimos trabalhando diariamente para valorizar cada canto, cuidando da nossa gente e construindo um futuro ainda melhor. Prefeitura de Lábrea, o futuro é agora. São exatamente 17 horas e 53 minutos aqui na grande capital cabocla. Nossos parabéns a todos os aniversariantes, deste dia 15 de abril de 2026. Filmes que bombaram no dia 15 de abril, Mowgli, o Menino Lobo, em 2016, Velozes e Furiosos 8 em 2017, Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore em 2022, Todo Mundo em Pânico 4 em 2006, Sonic 2, o filme, em 2022, Rio em 2011. Essas produções conquistaram o público com aventura, humor, ação e fantasia, mostrando a força da indústria cinematográfica e o impacto cultural que o cinema exerce no mundo inteiro. Luz, câmera e muita emoção. Projeto Bairro Limpo, seja uma pessoa legal. Rádio Informativo Web Brasil, ligue 992097665. Vamos agora para os fatos históricos que marcaram o dia 15 de abril. O dia 15 de abril ficou registrado na história mundial por acontecimentos marcantes em diferentes épocas. Em 1071, rendição de Bari, última possessão bizantina do sul da África, a Roberto de Atavila. Em 1738, estreia da ópera Circe, de Handel, em Londres. Em 1865, morte do presidente Abraham Lincoln, após atentado ocorrido na noite anterior. Em 1892, criação da General Electric Company, a GE.
a partir da fusão de grandes companhias do setor elétrico. Em 1945, libertação do campo de concentração de Bergen-Belsen pelas tropas britânicas. Em 1971, assassinato do empresário Henning Albert Boyesen em São Paulo. Em 2023, início da Guerra Civil no Sudão, com confrontos entre forças armadas no país. Alô, Estela Luísa, muito obrigado pela presença. Douglas Taveira, Kátia Cristina, muito obrigado. Alô, Bruno Monteiro, seja bem-vindo. Sejam bem-vindas à nossa programação de hoje. Vamos agora para o nosso salmo do dia, 15 de abril. Aquele que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém sua palavra mesmo quando sai prejudicado. A mensagem do salmo deste dia nos convida à integridade, à fidelidade e ao compromisso com a verdade. São atitudes que agradam ao Senhor e que no tempo certo são reconhecidas e recompensadas, assim como são Crescente, que colocou a fé em primeiro lugar durante toda a sua vida, somos chamados a permanecer firmes em nossos valores, honrando a Deus com nossas escolhas e atitudes. Que a palavra fortaleça sua caminhada e renove sua esperança. E o santo do dia é São Crescente, celebrado em 15 de abril. São Crescente é lembrado como mártir cristão que entregou a própria vida sem renunciar à sua fé em Cristo. Reconhecido por sua fidelidade e coragem, São Crescente dedicou-se intensamente à missão de anunciar o amor de Deus, levando sua mensagem a diferentes povos e convertendo muitas pessoas ao caminho da fé. Seu testemunho é símbolo de perseverança, devoção e compromisso espiritual. Que o exemplo de São Crescente inspire fé, esperança e firmeza nos valores cristãos. E hoje é Dia Mundial do Desenhista. Celebrado em 15 de abril, o Dia Mundial do Desenhista também homenageia o grande pintor e desenhista Leonardo da Vinci, nascido nesta data. A comemoração foi instituída em 2011 pela Associação Internacional de Artes. A data valoriza os profissionais do desenho que exercem um papel fundamental na cultura, na comunicação e nas artes visuais. O universo do desenho é amplo e reúne diversas especialidades, como caricatura, mangá, cartoon, esboço, sticket, grafite, estilogravura, entre outras, muitas outras formas de expressão. O desenhista transforma ideias em imagens, sentimentos em traços e histórias em arte. Valorizar esse ofício é reconhecer a importância da criatividade e da sensibilidade na nossa sociedade. Desenhar é comunicar, inspirar e eternizar momentos. Hoje também é Dia Internacional do Desarmamento Infantil. Alô, Mancha Verde, seja bem-vindo, um grande abraço. Adna Souza, obrigado, Adna, por estar aqui no programa de hoje. Alô, Bruno Monteiro, seja bem-vindo, um grande abraço. O Dia Internacional do Desarmamento Infantil tem um papel fundamental na promoção de debates e reflexões sobre os riscos da cultura do armamento para as crianças.
A data busca conscientizar a sociedade sobre a importância de proteger o público infantil de qualquer forma de incentivo à violência, incluindo o uso de armas de brinquedo e itens semelhantes, além de reforçar a necessidade de controle e responsabilidade quanto ao acesso a armas de fogo. O objetivo é prevenir acidentes graves, reduzir situações de violência e estimular uma cultura de paz, diálogo e respeito. Proteger as crianças é um compromisso coletivo que envolve famílias, escolas, autoridades e toda a sociedade. Promover a paz desde a infância é investir em futuro mais seguro para todos. Hoje também é Dia Mundial da Arte. O Dia Mundial da Arte foi decretado pela Associação Internacional de Arte, IAA, e comemorado pela primeira vez no ano de 2012. A data tem como objetivo valorizar os ofícios artísticos e destacar a importância da arte para a sociedade, estimulando a criatividade, a cultura e a liberdade de expressão. Além disso, o dia promove a realização de eventos culturais em diversas partes do mundo, tornando-se uma verdadeira celebração da arte em todas as suas formas. O dia 15 de abril foi escolhido para homenagear o nascimento de Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios da história, símbolo da criatividade, da inovação e do talento artístico universal. A arte transforma, inspira e conecta pessoas. Celebrar essa data é reconhecer seu papel fundamental na construção de uma sociedade mais sensível e criativa. Hoje também é Dia Universal da Conservação do Solo. O Dia Nacional da Conservação do Solo foi organizado pelo Decreto-Lei nº 7.876, em 13 de novembro de 1989. A iniciativa é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do solo para a vida e para a produção de alimentos. O solo é um recurso essencial para a agricultura, para o equilíbrio ambiental e para a sustentabilidade das futuras gerações. Por isso é fundamental preservar, cuidar e evitar práticas que provoquem erosão, degradação e destruição desse patrimônio natural. A data também reforça o papel da sociedade em acompanhar, fiscalizar e cobrar das autoridades e das empresas ações responsáveis em relação à preservação do meio ambiente. Cuidar do solo é cuidar da vida. E você está ligadinha no programa Voz do Projeto, comigo mesmo, é Nilson Taveira, pelas gigantescas ondas da Rádio Informativo Web Brasil, a rádio mais embrasada da cidade. Esportes. Yamal tem noite brilhante, mas Barcelona dá adeus à Champions League. São exatamente 18 horas e 5 minutos aqui na grande capital cabocla. Cruzeiro anuncia renovação com Arthur Jorge após 23 dias como técnico. Santos acerta a renovação de Robinho Júnior até o fim de 2031. FIFA proíbe tradição esportiva dos Estados Unidos na Copa e gera revolta de torcedores.
Pedro é homenageado no Flamengo e mira mais conquistas. Neuer pede atenção ao Bayern na Champions. Já vimos como o Real pode reagir. Turma se licencia da presidência do Conselho do Corinthians e ataca Stabile, traidor. PSG vence novamente o Liverpool e avança à semifinal. Cruzeiro, dono da SAF, explica por que ampliou o contrato de Arthur Jorge 23 dias após a contratação. Corinthians marca reunião para debater futuro de Flora. A ausência em torneios incomoda a família. Vôlei, Praia Clube faz grande jogo coletivo, domina a Sesc, Flamengo e sai na frente na semi da Superliga. Basquete, Luka Doncic volta aos Lakers na sexta, mas ainda é dúvida para os playoffs da NBA. Dexter McClanahan, do São José Basquetebol, passa por cirurgia no joelho e perde a temporada. Tênis, Fonseca vence Algoz de Buenos Aires e vai às oitavas em Munique. Fórmula 1, Russell e Piastri testam na Alemanha e McLaren enfrenta problema técnico. FIA proíbe truque usado por Mercedes e Red Bull em classificação de site. Vamos agora para os jogos de futebol do dia. Pela Copa Sul-Americana, hoje às 19 horas, Caracas VE joga contra o Independiente Petroleiro da Bolívia, né? O Caracas da Venezuela contra o Independente Petroleiro da Bolívia. O Racing da Argentina pega o Botafogo do Brasil. Às 21 horas, o Olímpia PI joga contra o Barracas Central da Argentina. Às 21 horas e 30 minutos, o River Plate da Argentina pega o Carabobo da Venezuela. Às 23 horas, o América de Cali da Colômbia joga contra o Allianz Atlético do PE. O Milionários da Colômbia joga contra o Boston River do Uruguai. Copa Libertadores, hoje às 19 horas, o Cruzeiro do Brasil joga contra a Universidade Católica do Chile. O Libertad joga contra o Rosário Central da Argentina. Às 23 horas e 30 minutos, o Fluminense joga contra o Independiente Rivadavia. O Corinthians joga contra o Santa Fé da Colômbia. Às 23 horas, o Independiente del Valle joga contra a Universidade Central. Vamos agora para a nossa liturgia diária deste dia 15 de abril de 2016, quarta-feira. Estamos na segunda semana da Páscoa. A cor de hoje é o branco. Eu vos louvarei, Senhor, entre os povos e anunciarei o vosso nome aos meus irmãos. Aleluia. Hoje o Senhor nos convida, como outrora convidou seus apóstolos, a testemunhar sua luz, anunciando com coragem a mensagem da salvação, celebrando os mistérios pascais. Disponhamo-nos a acolher esse convite e assumi-lo como projeto de vida. E o nosso evangelho de hoje é tirado do Sagrado Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 16 ao 21. Aleluia, aleluia, aleluia. Alô, Virgínia Ticuna, um grande abraço, seja bem-vinda. Deus, o mundo tanto amou, que Ele deu seu próprio Filho, para que todo o que nele crê encontre vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor,
dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No final do seu diálogo com Nicodemos, Jesus ressalta o amor do Pai pela humanidade, a ponto de dar seu Filho unigênito para que o mundo seja salvo por meio dele. Acena ainda ao mundo como se dará o juízo final, com a condenação ou a salvação sendo determinadas pela fé, ou seja, pela nossa atitude interior, e conclui com o tema da luz, símbolo forte do Evangelho de João e do tempo pascal. Jesus é a luz que veio ao mundo para iluminar a humanidade, mas muitos ainda hoje preferem viver nas trevas, fechando seu coração para esta luz que conduz à verdade. A origem do mal no mundo está ligada à falta de luz, ou melhor, à recusa do ser humano em acolher a luz verdadeira que vem de Deus. E o nosso programa Voz do Projeto de hoje vai ficando por aqui, sempre agradecendo ao Papai do Céu por suas bênçãos e por suas graças recebidas neste dia, pedindo ao Papai do Céu que suas bênçãos e suas graças sejam derramadas em todas as comunidades de Manaus, em todas as comunidades do Careiro da Várzea, minha cidade natal. Pedindo ao Papai do Céu que suas bênçãos e suas graças sejam derramadas por todas as comunidades do nosso imenso e querido estado do Amazonas, por todo o Brasil e por todo o mundo, em nome de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, e viva o nosso querido Papa Leão XIV, e viva São Francisco de Assis.